Oi, eu tô aqui hoje pra compartilhar com você as coisas mais legais que eu assisti esse ano. Gostaria de começar fazendo um adendo de que essas obras não necessariamente foram lançadas em 2025, mas esse foi o ano que elas chegaram até mim. Nossa primeira sessão é de documentários. Eu vou me esforçar pra deixar tudo divididinho aqui no vídeo no YouTube, pra que você possa pular pra parte que você tá mais interessado em ver, seja documentário, seja ficção, seja série, tá bom? O primeiro longa-metragem documentário que eu tenho aqui pra citar é Music by John Williams. Eu, claro, conhecia o trabalho do John Williams porque ele é um compositor de trilhas sonoras extremamente marcantes, como Star Wars, Indiana Jones, mas eu não sabia muito sobre a vida dele, nada na verdade. E esse documentário, ele é super introdutório, ele fala sobre a vida do John Williams, entrelaçando com os feitos profissionais dele, e colocando muitas cenas de bastidores de algumas dessas composições de trilhas sonoras que são, assim, algumas das trilhas sonoras mais marcantes, icônicas do mundo. Eu adoro assistir esse tipo de vídeo de bastidor, né, esse tipo de conteúdo. Então, pra mim foi super interessante, é um documentário divertido, super introdutório de quem é o John Williams como artista. E, de novo, todo esse conteúdo de bastidores eu sou super interessada em ver. E ele tá disponível na Disney Plus pra assistir. O segundo filme, na verdade, é um curta-metragem chamado The Only Girl in the Orchestra. Ele conta a história da Orrin O'Brien. Ela é a primeira mulher que foi contratada, musicista, para tocar na Orquestra Filarmônica de Nova York. Ela foi contratada em 1966, então ela já é uma figura super marcante e super interessante. Mas pra mim o que torna esse documentário ainda mais doce é que ele é feito de sobrinha pra tia. Quem conta essa história é a sobrinha dela, e o que torna isso, assim, ainda mais legal é porque essa sobrinha dela acha ela a pessoa mais legal do mundo. Então, a gente vê tudo através desse olhar super interessante. E esse curta documentário, ele serviu pra mim como uma referência muito grande de um projeto que eu finalizei agora, nesse finzinho de ano. Pra mim, assim, é um baita filme, vale a pena assistir. Ele tá na Netflix. Agora a gente vai para um longa-metragem documentário chamado Holocausto Brasileiro, baseado num livro que já foi publicado. O filme estuda os acontecimentos de um hospital psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais, que até ali os anos 80 ainda era um lugar de muitas violências e muitos abusos. É um filme super, 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 super pesado. É muito triste, mas que é de muita importância. Eu acho que é um tema super importante da gente discutir, porque esse é um passado muito recente do nosso país. Esse hospital psiquiátrico não aconteceu só em Barbacena, né? Esse tipo de hospital psiquiátrico aconteceu em outros lugares do Brasil. A diferença é que em Barbacena existem documentos que provam as coisas que aconteceram, existem pessoas que estão dispostas a conversar sobre isso, então eu acho super importante para a gente conhecer a história do nosso país, é uma história super recente. De novo, é um documentário super pesado, mas que vale muito, 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 muito a pena assistir. Ele também está disponível na Netflix. O próximo documentário é Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa. Ela é super conhecida, né? Uma documentarista super conhecida. Esse documentário, ele explora um pouco a ascensão do movimento evangélico na política brasileira e como esse movimento ajudou certas figuras a surgirem na política brasileira, certos movimentos a aparecerem no povo. Pra mim é um documentário assustador, pra mim como pessoa que cresci rodeada de pessoas que acreditavam e faziam parte de religiões completamente diferentes e que acredita que um Estado deve governar pro seu povo, independente do que determinados grupos acreditam, que assim, o Estado pra mim deve governar a partir de dados, estudos e dos direitos humanos. Eu realmente acredito nisso com todo o meu coração, então pra mim esse é um documentário muito assustador e aflitivo, mas, de novo, super importante pra gente entender e ter consciência do que vem acontecendo com o nosso país e o que tá acontecendo hoje. E acho que também pela reflexão de por que essas questões, as nossas questões, vêm se manifestando dessa forma. Super importante, vale assistir também, e também tá disponível na Netflix. Outro documentário, Carmen Miranda, Banana is My Business, fala sobre
a vida e a ascensão, o estrelato da Carmen Miranda, desde a ascensão dela no Brasil até a estreia dela e o estrelato dela em Hollywood. Aqui a gente vê também a imagem que foi construída dela no Brasil, a imagem que foi construída dela para os gringos, a relação que ela passou a ter com o Brasil e a relação que ela tinha antes. E para mim o mais interessante de tudo é o contexto histórico que é dado sobre tudo isso. Eu conheci um pouco da história da Carmen Miranda, mas eu nunca tinha visto a história dela colocada em seu contexto histórico, que para mim fez toda a diferença. Fala também um pouco sobre o fim da vida dela. Pra mim é um documentário super interessante, principalmente em seu formato. Ele tem um pouco de dramatização, ele tem imagens de arquivo, ele tem entrevista e uma narração super pessoal. Achei muito interessante o formato, achei muito, muito, muito interessante o contexto histórico. Pra mim esse é o marco principal dele. Vale super a pena assistir e tá disponível na Prime Video. O último documentário que eu vou citar aqui em seu formato longa-metragem ou curta-metragem chama Witches. Ele faz um paralelo de como bruxas e mulheres são representadas no cinema, junto ali com um paralelo super pessoal da diretora do filme, que fala sobre maternidade, saúde mental, sobre doenças mentais no pós-parto. É um tema super bem trabalhado, super importante também de ser discutido. Mas, de novo, pra mim, o marcante aqui é o formato. Pra mim, esse é o documentário mais diferente que eu assisti esse ano. Ele realmente usa dessas imagens de mulheres sendo representadas no cinema, de bruxas sendo representadas no cinema, para representar sensações, para representar situações que não poderiam ser colocadas ali de outra maneira. Funciona muito bem. Super importante, super legal, e eu assisti ele na MUBI. Dando início à nossa sessão de ficção, eu quero começar com Sing Sing. Aqui a gente acompanha um homem que foi preso injustamente e ele encontra propósito quando ele se une com um grupo de teatro na prisão. É um filme muito, 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 muito lindo. Muito lindo visualmente, mas com uma história super sensível. Esse filme fala sobre fazer as pazes com a sua história, fazer as pazes com as suas escolhas. Fala sobre encarar seus sentimentos, sobre aonde você coloca esses sentimentos, né? Que lugares você tem disposição ou permissão para colocar esses sentimentos. Fala muito também sobre a importância da arte na vida de uma pessoa, a importância de você ter contato com cultura. O elenco desse filme é majoritariamente composto por atores que foram ex-detentos. Então isso para mim também é um dado super interessante. Eu indicaria esse filme para qualquer pessoa que gosta de arte, que gosta de teatro, que acredita que você ter contato cultural, você ter acesso a teatro, você ter acesso a outros tipos de arte, mudam a vida de uma pessoa. Mas de verdade, mesmo se você não acredita muito nisso, mesmo se você tá meio desesperançoso com essa questão, eu indicaria esse filme de olhos fechados, assim. Ele é um filme super esperançoso nesse sentido. Eu não lembro aonde eu assisti ele, infelizmente. Tentei procurar nas minhas anotações, eu não achei. Mas eu sei que ele tá disponível pra você alugar na Prime Video ou no YouTube. Aqui vai minhas duas menções honrosas de filme com super-herói que eu assisti esse ano, Superman e Thunderbolts. Muito honestamente, esses são os filmes com super-herói. Não vou dizer filmes de super-herói porque, enfim, não é necessariamente um gênero. Mas, assim, filmes com super-herói nos últimos anos, esses dois pra mim foram os mais divertidos dos últimos tempos. Principalmente Superman. Eu acho Superman um filme super inteligente, super atual, e que eu acho que é como deve ser mesmo, assim, em questão de trabalhar temas e refletir o momento atual da sociedade quando a gente tá falando de filmes que alcançam tantas pessoas. Eu assisti os dois filmes no cinema, mas eles estão disponíveis na HBO Max e na Disney+. Some Like It Hot é um filme super antigo, mas que se tornou um dos meus favoritos da vida. Aqui a gente acompanha dois musicistas que estão fugindo de Chicago, mas a maneira mais rápida deles fazerem isso é se juntando a uma banda só de mulheres. E claro, para fazer isso eles precisam se disfarçar de mulher também. Eles se metem em cada enrascada para conseguir
fugir das pessoas que eles estão fugindo, mas ao mesmo tempo manter a identidade deles um segredo. É muito, muito, muito engraçado, muito, muito, muito divertido. Realmente se tornou um dos meus filmes favoritos. E no elenco tem a Marilyn Monroe, que é uma artista que eu tenho muito respeito pelo trabalho, mas também pela figura, né, que ela foi na época dela. Vale super a pena assistir. Eu assisti na Prime Video, mas na época só de você ser assinante você conseguia assistir. Agora eu sei que ele tá disponível pra alugar. Robô Selvagem é uma das animações mais lindas que eu assisti nos últimos tempos. Ele conta a história de um robô que, após naufragar numa ilha, precisa ali se adaptar ao ambiente e, claro, construir relações com os animais que já vivem na ilha. É um filme super bonito pela animação, que é muito linda, mas também pela história. Fala sobre encontrar comunidade, encontrar família, sobre você se adaptar, sobre resiliência, sobre aprender. Muito, muito lindo. A performance do Pedro Pascal nesse filme é, assim, encantadora, muito saborosa. Se você tiver a oportunidade de assistir dublado e legendado, eu assistiria das duas formas, pra não perder nenhuma das performances. Super bonito. De novo, como eu disse, pra mim assim, é um destaque das animações dos últimos tempos. E aqui eu assisti ele na Prime Video e é onde ele tá disponível até hoje pra assistir. A Melhor Mãe do Mundo é sobre uma catadora de recicláveis que, fugindo de seu marido abusivo, ela coloca seus 2 filhos pequenos na sua carroça e sai pelas ruas de São Paulo. Aqui ela até fala pros filhos dela que eles estão prestes a viver uma grande aventura, e esse é um ponto muito interessante do filme, porque traz para toda essa história complicada e difícil esse olhar das crianças sobre a dureza da vida. Trata sobre coragem, resiliência, sobre a relação que uma mãe pode ter com seus filhos. É um filme super forte, super difícil de assistir em alguns momentos e super esperançoso em outros. Vale muito, muito a pena assistir. Também fala muito sobre as complicações do que é ser mulher na nossa sociedade, sobre o que significa o casamento, muitas vezes, para as mulheres. De novo, vale muito a pena assistir. Eu fui muito feliz em poder assistir no cinema, mas ele já está disponível na Netflix para assistir. Fica aqui a indicação. O Agente Secreto é sobre um homem tentando fugir do seu passado, e ele chega em Recife e descobre que, na verdade, essa fuga dele não levou ele para muito longe dos perigos de quais ele tá tentando fugir. É um filme super bacana e que tá ganhando assim, muita notoriedade, não só pelo diretor dele, que é extremamente aclamado, Kleber Mendonça Filho, mas também porque ele tá ganhando muita visibilidade internacional. Fico muito contente com tudo isso, estarei torcendo, é claro. É um filme muito bacana. Se passa durante a ditadura militar no Brasil, super importante novamente, porque a gente tenha, né, a consciência dos fatos históricos do nosso país. Mas pra mim o grande marco, a grande ponto de virada do filme pra mim é a complexidade que todos os personagens que aparecem têm. Todos, sem exceção. Não tem nada pra se jogar fora, nada que tá ali só por estar, nada vazio. Todos os personagens são muito bem preenchidos, são muito bem colocados. Dá aquela sensação de que se você fosse fazer um spin-off de cada um dos personagens que aparece, teria uma história que vale a pena ser contada e vale a pena ser compartilhada, assim. Pra mim, essa é a grandeza do filme. Essa complexidade que todos os personagens, mesmo aqueles que não têm fala ou que têm poucas falas, conseguem entregar. Eu assisti esse filme no cinema, e eu acredito que ele ainda esteja em cartaz, pelo menos através das minhas pesquisas, foi isso que eu descobri, ainda tá em cartaz. Então, se você tiver a oportunidade de ir até o cinema assistir, vai, porque vale a pena. O último filme que eu assisti no cinema esse ano foi Bugônia, que é de um diretor que faz coisas absurdas. Eu, num geral, sou fã de filmes absurdos, né, de obras absurdas. Aqui a gente tem um filme que gira em torno de 2 jovens que são obcecados com teorias da conspiração. E eles sequestram uma CEO de uma empresa super famosa e milionária, porque eles acreditam que ela é uma alienígena enviada para destruir a Terra. O filme é engraçado, mas ele é super tenso e super absurdo também, o que pra mim já ganhava pontinhos positivos. Mas ele, assim, talvez por conta dessa tensão ou pela trilha sonora, que também pra mim é um grande marco desse filme, vai te dando um mal-estar, vai te dando uma estranheza e, claro, o questionamento que você fica do início ao fim do filme pensando, não, com certeza esses dois estão completamente fora da casinha, estão muito loucos, mas será? Será que eles não estão certos? É um filme super divertido. Eu também dei a sorte de assistir ele no cinema.
Acredito que ele ainda esteja em cartaz enquanto eu tô gravando esse vídeo. De novo, se você tiver a oportunidade de assistir no cinema, vá, porque vale muito a pena assistir com o telão de cinema e com o som de cinema. E pra mim também foi um grande marco desse ano. Eu fechei com chave de ouro os filmes que eu assisti no cinema. Pra finalizar, a nossa última sessão é de séries. Infelizmente, eu tenho apenas 2 pra poder indicar aqui. A primeira chama The Program, ela tá na Netflix. É uma série documental que conta a história ali de uma menina, através dos olhos dela mesmo, que foi vítima na adolescência daquelas escolas disciplinares para adolescentes problemáticos. Ela ainda passa por diversos traumas que ela adquiriu nessa época da vida dela. Então ela decide voltar para essa escola, para onde era essa instituição, junto com alguns ex-colegas dela. E eles expõem muitos dos abusos psicológicos, físicos e sexuais que eles passavam. Uma série super forte também, interessante. Na época que eu assisti a série, eu tava procurando muito esse assunto, porque eu vi o documentário da Paris Hilton, que falava sobre isso. Então eu fiquei muito interessada em saber mais, porque isso é uma coisa que ainda acontece. Ainda existem instituições que fazem esse tipo de coisa, que tem esse tipo de programa. E então pra mim foi muito interessante. E o mais legal pra mim dessa série documental é que tem essa pegada super pessoal, porque tá sendo contada através da voz e dos olhos de uma vítima dessa situação. Ela também tem uma conversa super franca com o pai dela, que foi a pessoa que mandou ela pra esse lugar. Então assim, vale muito a pena assistir. Se você gosta de documentários, se esse tipo de assunto te interessa, vale muito, muito, muito a pena assistir. É uma série super bem feita, de novo, com essa pegada super pessoal. A última série chama The Pit. É um drama médico e que se passa ali a série inteira. Cada episódio é 1 hora da emergência de um hospital, da área de emergência de um hospital em Pittsburgh. Pra mim, essa série é a prova de que uma coisa que tá sendo feita há anos pode ser reinventada de uma nova maneira. Quantos dramas médicos a gente já não assistiu, quantos dramas médicos não são super bem sucedidos, e ainda assim eles descobriram um jeito de trabalhar esse mesmo assunto, esse mesmo gênero, de uma maneira completamente nova. Dessa forma, tudo que se passa na série se passa meio que em tempo real. Super interessante, chega um momento que você esquece que aquilo tudo tá acontecendo dentro de um dia só, você se apega aos personagens super rápido, muita coisa acontece, muitos temas são trabalhados, fala muito sobre luto. E, enfim, eu assisti a série, assim, em 1 dia e meio, se eu não me engano. Fiquei super interessada, instigada a terminar. E esse é o momento certo pra você começar a assistir, porque agora, no início de janeiro, lança a 2ª temporada na HBO Max. Então, se você tava, por acaso, segurando pra assistir essa série, se alguém já tinha te indicado e você não sabia se ia começar porque só tinha uma temporada, esse é o momento de assistir, porque logo mais sai a 2ª temporada e eu tô super ansiosa pra continuar assistindo. Eu tenho diversas metas pra 2026, eu quero continuar ampliando meu repertório, então eu tenho uma lista de filmes que eu gostaria ainda de assistir, filmes clássicos que eu ainda não assisti. Quero muito ir mais ao cinema esse ano. Nem sempre é fácil, porque nem todos os filmes chegam aonde eu moro e nem sempre dá pra ir num horário ok pra cidade de São Paulo assistir, mas esse ano eu quero me dedicar pra isso, quero estar super antenada nas séries e filmes que forem lançando durante o ano. Eu estou muito grata que você assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero ter indicado alguma coisa que você não conhecia ou que você ainda não assistiu e que, de repente, a minha indicação vai te fazer assistir. Espero que sim. Se isso acontecer, por favor, sinta-se livre para vir aqui conversar sobre o que você achou. Se você concordou com as minhas opiniões que eu dei aqui, se não, eu tô super disposta a conversar sobre. Amo falar sobre arte, sobre o audiovisual. E se você tiver alguma indicação também pra me dar de filme, série, documentário, eu vou amar ouvir. Pode me dizer, inclusive, se é uma coisa urgente, que eu preciso assistir urgentemente, ou se é uma coisa que eu só devo colocar na minha lista. Eu sou todo ouvidos e é isso. Muito, muito obrigada de novo por assistir esse vídeo. E eu vejo você em algum momento, em breve, tá bom? Beijos. Tchau!